caríssimo Padre Diego, amigo de muitos anos, desde o tempo da filosofia em São Bento, no mosteiro de São Bento, em São Paulo, caríssimo diácono, seminarista, queridos irmãos e irmãs. Estamos celebrando hoje esta grande festa já de São João Batista, a vigília da Natividade. Celebrar São João Batista, celebrar também a vinda do próprio Cristo, porque João Batista é aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. Na primeira leitura de hoje, tirada do profeta Jeremias, nos fala sobre a vocação. E Jeremias é aquele que é vocacionado desde o ventre materno. Veja só como nós somos já escolhidos por Deus desde o ventre da nossa mãe. Nós somos importantes para Deus, somos vocacionados sempre mais a buscar a santidade, a fazer a justiça acontecer, a fazer o evangelho acontecer em nosso meio. Mas o profeta, ele teve um pouco de medo. Eu não sei falar, sou muito novo, dizia ele. São as desculpas que nós muitas vezes damos para o Senhor. Também muitos jovens que até pensam na vida religiosa, na vida sacerdotal, também pensam, não é para mim, não sou experiente, ainda eu não sei falar. Mas a graça de Deus é que vai nos encorajando, é a graça de Deus que vai nos acompanhando. Assim como aconteceu com aquele profeta, o Senhor o acompanhou, aquele profeta, o Senhor certamente acompanha a cada um de nós. No Evangelho lido nessa noite, nos mostra a vocação do profeta, a vocação de Zacarias. Zacarias que era um sacerdote, aquele que tinha a responsabilidade de ofertar a Deus sacrifícios no templo, mas também a oferta do incenso. Mas Zacarias foi escolhido por Deus para ser pai de João Batista. E Zacarias, nós conhecemos muito bem que ele não corresponde aos planos de Deus. Ele diz não. Ele é como aquele profeta na primeira leitura, não, isso não é para mim. Como que eu vou fazer isso? Ele não se deixa entregar aos planos de Deus. Ele não percebe também que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Muitas vezes nós também temos determinados planos para a nossa vida. A gente pensa em fazer certas coisas, mas Deus tem planos diferentes para nós, assim como tinha para Zacarias. Nós somos chamados a perceber neste Evangelho que os planos de Deus para nós são diferentes daquilo que a gente pensa. Nós somos chamados, a partir deste Evangelho, a se deixar entregar aos planos de Deus, confiar totalmente no Senhor. Assim como o Evangelho que foi lido nesta manhã, no 12º domingo do tempo comum, Jesus estava naquela barca e os discípulos tinham medo. Eles tinham medo e eles não compreendiam que a presença de Cristo nos tranquiliza, a presença de Cristo sempre mais nos dá força a não ter medo diante das tempestades, diante dos acontecimentos que podem muitas vezes acontecer na nossa vida. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a partir deste Evangelho, nós somos chamados sempre mais a compreender a importância de confiar totalmente nos planos de Deus. Assim como Maria é o modelo de obediência, Maria é aquela que diz sim aos planos de Deus, ela confia. Então, nós somos chamados também a confiar nos planos do Senhor. E Zacarias, então, ele ficou mudo, conforme nós sabemos disso. O Evangelho de amanhã nós vamos ler
o nascimento de João Batista. E quando João Batista nasce, perguntam o nome, então aí a sua língua começa a se soltar. E nós percebemos que também muitas vezes é preciso um tempo de silêncio na nossa vida, é preciso a gente saber escutar mais os planos de Deus e falar menos. E de alguma forma nós vamos entender também no Evangelho de amanhã, na grande solenidade que será celebrada aqui nesta igreja, João Batista é aquele que vem preparar os caminhos do Senhor. Ele vai à frente do Senhor. Ele é o último dos profetas no Antigo Testamento e ele, com essa missão de preparar, ele vai para o deserto. Naquela época haviam grupos que viviam no deserto, os essênios, por exemplo, e lá ele motiva as pessoas a receberem um batismo de conversão. Esse batismo com água já era um ritual conhecido entre os judeus, um ritual de purificação. Então, de alguma forma, João Batista, além de convidar o povo à conversão, convidar o povo ao arrependimento dos pecados, ele tem a missão de nos apontar para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como Zacarias, pai de João, ele era um sacerdote, oferecia sacrifícios a Deus no templo, oferecia incenso. João Batista é aquele que nos aponta para Cristo como sumo e eterno sacerdote, como Cordeiro de Deus, como Cordeiro pascal, que morre por nós, que morre por nossos pecados no altar da cruz do Senhor. Então, caríssimos irmãos e irmãs, João Batista também é conhecido como aquele que defende os valores da família e sempre mais aquela frase muito importante que nós também podemos guardar para nós. É preciso que eu diminua para que Cristo apareça. É preciso deixar Cristo aparecer na nossa vida. É preciso deixar Cristo aparecer através das nossas obras de caridade, através da nossa prática do Evangelho. Então, a partir da primeira leitura, tratando sobre a vocação, todos nós somos escolhidos por Deus, somos destinados a trabalhar pelo reino de Deus, alguns como sacerdotes, outros na vida familiar e também na vida religiosa. Vocação, fazer a vontade de Deus, é se colocar a serviço. E que nós também possamos, a exemplo de João Batista, fazer Cristo aparecer no mundo. É preciso a gente diminuir para que Cristo sempre mais possa aparecer. Na segunda leitura de hoje fala sobre a fé. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Crer no Senhor, confiar na sua presença na igreja, na sua presença na nossa vida, uma presença de amor, uma presença sacramental entre nós. Ele se doa por nós, ele se faz presente na Eucaristia. E retomando novamente este Evangelho do 12º domingo do tempo comum, que foi lido nesta manhã, ontem à noite também, confiar no Senhor é confiar que Ele caminha conosco, apesar das nossas dificuldades, apesar das tempestades que muitas vezes nós enfrentamos. Aquele Cristo dormindo representa o Cristo que nos convida à tranquilidade e à confiança. Confiar que o Senhor caminha com cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, então, já celebrando esta vigília de São João Batista, queremos com alegria também celebrar a nossa vocação. Deus nos escolhe desde o ventre materno, para que a gente possa servir, para que a gente possa fazer a vontade de Deus. E a partir deste Evangelho de hoje, somos chamados a entender que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Assim como no Pai Nosso nós rezamos para que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. É a vontade de Deus que deve ser feita. É a partir da vontade de Deus.
Então, nós somos chamados também a compreender sempre mais o plano de Deus. Isabel, uma mulher de idade, já era estéril. Zacarias pensou: como a minha mulher vai ter um filho? Mas, a partir disso, somos chamados a se deixar-se guiar pelos planos de Deus, que são diferentes daquilo que a gente muitas vezes quer, daquilo que a gente deseja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.